Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta aula do curso de Excel. Nessa aula nós vamos falar sobre formatação básica, fontes, bordas e preenchimento, certo? Nós vamos também aprender a como formatar uma célula e ajustar o tamanho dela no Excel, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós estamos no nosso ambiente, na planilha, e o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou pedir que vocês selecionem o endereço, o intervalo, né? A1, que seria a primeira célula que realmente apresenta para vocês. Vocês vão clicar duas vezes em cima e podem digitar qualquer coisa, novamente, que a gente vai utilizar como exemplo, tá bom? Então eu coloquei qualquer nome aleatório aqui, tá? Aqui vocês vão na aba início, tudo bem? E aqui já vai ter nossas opções que a gente pode utilizar para formatar a célula. Então, se vocês querem formatar a célula, lembrem-se disso. Nós vamos utilizar a aba início, tudo bem, pessoal? Então, aqui ele nos dá algumas opções. Aqui, ao clicar em cima da célula, a célula que a gente quer formatar, ela tem que estar selecionada, tá, gente? Se a gente não selecionar a célula, ou seja, não clicar em cima dela, ela não tiver com esse verde ao redor, às vezes a gente pode estar formatando outra célula diferente da célula que a gente quer. Então a gente tem que ter certeza que a gente selecionou a célula correta. Clicou em cima dela, aqui vocês podem ver que a gente consegue mudar a fonte. A fonte seria o estilo que a letra ou o dado que a gente está colocando, melhor exemplificar assim, o estilo que o dado que a gente está colocando vai ficar, tudo bem? Então se eu clicar aqui em cima, o Excel me dá várias opções de fonte, tá? Eu vou selecionar uma delas. Vocês podem ver que ao mudar a fonte, o estilo do dado que eu coloquei, ele altera, tá bom, gente? Então isso é por padrão, tá? Então, clicando na fonte, ele altera o dado. Aqui, gente, eu consigo alterar o tamanho da fonte. Posso colocar um tamanho maior, posso colocar um tamanho menor. Por exemplo, aqui eu coloquei o tamanho 72. Mas, professor, você colocou 72, mas ficou... Não dá pra ver direito a palavra. Nesse caso, gente, a gente consegue ajustar as células, tá? Tanto pela coluna quanto pela linha. E eu vou mostrar isso pra vocês. Tá vendo que aqui o dado, ele apresenta aqui em cima, ó, Jéssica. Mas aqui embaixo, ele não apresenta porque corta. Então o valor realmente ele se encontra aqui nesse intervalo A1. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar entre o número 1 e o número 2. Fazendo assim, ele vai ajustar a célula automaticamente para o tamanho dela, tá? Então se eu vir aqui e eu diminuir, deixar com o tamanho 11, por exemplo, às vezes o Excel ele vai trazer isso automaticamente, ele vai ajustar automaticamente. Caso não ajuste, você clica entre os dois. Ou você pode clicar entre a coluna também, que ele ajusta o tamanho e volta ao tamanho normal, tá bom, gente? Que é o tamanho correto da fonte. Certo? Eu vou deixar um tamanho maior para ficar melhor na visualização. Aqui, gente, eu posso aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Eu posso deixar a fonte em negrito, posso deixar ela em itálico, posso deixar ela sublinhada, posso deixar ela taxada, eu posso deixar ela com sublinhado duplo, tá? Aqui, pessoal, bordas, eu consigo alterar o formato da minha célula. Ou seja, quando eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês que vai ficar melhor, tá? Mas basicamente, quando eu seleciono algumas células, e eu clico aqui, ó, em bordas, posso selecionar a borda que eu quero. Se eu quiser colocar todas as bordas, olha bem como o formato ficou. Ele já adiciona uma borda ao redor. Imagine como se fosse uma pizza, gente. Uma pizza, você sabe que onde tem a pizza, onde tem o recheio, ao redor fica a borda. É a mesma coisa a célula, tá? Isso é como se fosse a parte que você consegue visualizar que fica cobertinho dentro da célula, tá? Eu posso mudar a borda para a borda que eu desejar, tudo bem? Então eu posso colocar uma borda embaixo. Aqui é que ele já adicionou um estilo, então eu vou dar Ctrl Z para desfazer, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, assim, esse estilo de borda, que ele também que ele vai adicionar a borda ao redor, tá? Então essa aqui são de estilos, isso é mais para estilizar a sua planilha do Excel. Às vezes você tem muitos dados no Excel e você quer dividir esses dados, quer separar eles. Então você utiliza as bordas para isso ficar visível, tá bom? Então vamos lá, vou dar outro Ctrl Z. Aqui, gente, tem a cor de preenchimento da célula, tudo bem? Ó, cliquei aqui duas vezes, ele não voltou, então a gente clica e arrasta, certo? Acho que esse tamanho tá bom, tá bom? Deixa eu diminuir mais um pouco, pronto. Que aí ele volta também, tá? Essa cor da célula, ele vai colocar a cor de preenchimento, tá? O nome é cor de preenchimento, mas ele vai mudar a cor da célula. Se eu clicar no amarelo, ele vai colocar a célula amarela. Se eu colocar laranja, ele vai colocar laranja. Se eu clicar duas vezes em cima e adicionar qualquer valor, vocês podem ver que a fonte, certo? Deixa eu aumentar aqui. A fonte ela ficou com a mesma cor, ficou com a cor preta. Porque a gente muda a cor da fonte do lado, ó, a cor da fonte. Se eu quiser colocar um azul, vai azul. Tudo bem, gente? Então aqui eu consigo alterar a cor da fonte, certo? Aqui tem mais estilos, aqui basicamente você clica nesse mais estilos, ele vai trazer o que tem nas opções anteriores, tá? Aqui eu consigo alinhar meu texto, tá bom, gente? Eu consigo deixar ele centralizado, consigo deixar ele alinhado à esquerda, alinhado à direita, certo? Que é mais a formatação do texto. Aqui tem a quebra automática. O que acontece? Se eu digitar coisas enormes aqui, deixa eu até diminuir o tamanho para ficar mais fácil de vocês verem. Ó, acabei de digitar tipo uma coisa muito grande aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá, deixa eu ativar aqui, pronto. Ó, aqui nesse caso, você viu que eu coloquei algumas coisas. Eu posso colocar mais fácil, segundo Henrique, por exemplo. Aqui você vê que tá só Henrique, né? Sem o H. Mas cadê o resto do nome, né? Aqui a gente pode visualizar que o nome se encontra no valor da célula. Nesse caso, gente, eu posso colocar aqui, ó, quebra automática, que ele vai quebrar
e ajustar no tamanho, tá? Então eu posso aumentar aqui, posso clicar 2 vezes também. No caso, quando eu clico 2 vezes, ele não ajusta o tamanho porque ele já tá colocando a quebra de linha. Se eu não coloquei a quebra de linha e cliquei aqui, ele vai ajustar o tamanho da célula com o nome, tá? Então depende da forma que você vai utilizar isso. Você pode clicar 2 vezes para ajustar o tamanho da célula, ou então você pode usar a quebra automática de linha, que ele vai colocando os valores aí embaixo e no caso vai aumentar a parte que tem a linha, tá bom, gente? Então aqui eu consigo mesclar também uma célula. Na mesclagem de células, gente, eu vou unir as duas células. Então, por exemplo, eu tenho a célula A1 e B1. Se eu clicar em mesclar, vocês podem ver que agora o valor que estava em A1 está em B1 também. Mas isso porque as células se juntaram, as células agora viraram a mesma. Tanto que se eu clicar em cima, o endereço que ele me dá é A1, ou seja, a célula B1 não existe mais. Agora o que existe é a célula A1, tá bom? Então A1 tomando lugar de B1, certo? Aqui a gente tem os formatos que a gente viu na aula anterior, tá? Essa parte de formatação condicional nós vamos ver. Vamos ter uma aula específica disso, tá bom, gente? Então não se preocupe. E é isso, basicamente isso. É assim que a gente formata uma célula, tá? Pessoal, a gente vai ter um exercício na próxima aula também, falando sobre isso, e eu vejo vocês lá. Valeu!